Olá! O vídeo de hoje vai ser como utilizar técnicas de lei da atração, vou colocar uma lei da atração aqui entre aspas, tá? Como mapa do ano. Eu chamo mapa do ano porque nos meus atendimentos eu não uso só a revolução solar. Então eu uso revolução solar, trânsito, esferidária, profecção, ciclos planetários, eclipses, lunações longas. Mas aqui eu vou focar só na revolução solar e na profecção, que já são duas técnicas super interessantes. Se você sabe cruzar todas as outras, você também pode colocar, né, na equação aí da sua análise. Técnicas de lei da atração, é um assunto bem batido, bem conhecido, ficou muito popular, inclusive com o tal do livro, né, da Honda lá do Segredo. Nada mais é, para quem já estuda, né, a questão de ocultismo, um certo chupex-pop de conhecimentos milenares, tá, mas como que eu vejo, eu nem gosto do termo, né, lei da atração, parece que a gente atrai, na realidade como que eu percebo, nem eu não concordo contigo, tá tudo certo, ótimo. Aliás, estamos, acho que no momento que ninguém pode discordar de ninguém, né, que senão já vira afronta, você pode discordar, tá, mas como que eu vejo? Na realidade, não é bem lei da atração, né, eu todo o processo ele é mental, né, então tudo começa na mente, né, então você tem que imaginar algo para poder realizar esse algo. Este microfone de chinchila que eu comprei agora, ó, ó que bonitinho, espero ter ele funcionando. Alguém imaginou esse negócio: "Nossa, vamos colocar, né, um pelinho bonitinho para ajudar na questão do som", nem sei como é que funciona, tô chutando aqui. Então teve uma imaginação para uma necessidade, tá. Então o ato de imaginar, de criar, ele é humano e ele está aí, né, desde que a gente estava pegando, pedra para transformar em armas, né, lá atrás, tá. Por que que eu tô falando isso? Porque parece um negócio meio "uhul", né, jovem místico, como o povo gosta de falar. Na realidade, como que eu enxergo? É um alinhamento de mentalidade, tá. Como eu já falei, inclusive no outro vídeo, já tem um vídeo sobre esse, conectado ao mapa natal, que ele é bem maior e bem mais robusto, porque o mapa natal é a promessa natal. Todos os outros mapas, mapa de revolução solar, qualquer outro mapa, mapa progredido, ele bate, né, ele é uma derivação de um mapa raiz que é o natal, tá. Então, quem quiser entender, quem não assistiu ainda o outro, vou deixar aqui o link aqui embaixo, tá. Então é um alinhamento de mentalidade que, por exemplo, é muito utilizado, como técnica para atleta, né, então, sei lá, o cara do golfe lá, ele fica imaginando o movimento correto dentro do processo de visualização, ele às vezes imagina batendo de tal maneira como que a bola vai, né. Quem faz natação, então imagina, né, o movimento, para masterizar esse movimento, né, na hora que vai executar. O que mais que eu sei da vida real, tá, que as pessoas fazem, não que eu tô criando aqui, porque o eh, muitas pessoas que vão fazer palestras, apresentações, ou estão numa reunião de negociação muito importante, elas não só se preparam, claro, né, dentro do que precisa ser apresentado, negociado, mas elas às vezes ensaiam aquilo com um processo de visualização na mente antes de chegar lá. A gente faz isso naturalmente o tempo todo. A única coisa que a gente, usando entre aspas, né, técnicas da atração, é você fazer um alinhamento para o teu objetivo. Porque a gente está imaginando o tempo todo, a gente está viajando na maionese, né, o tempo todo. A gente tá não sei vocês, mas eu sempre brinco, eu tenho umas 3 vozes aqui que é assim, ó, uma conjectura total todos os momentos do dia. Então como que eu faço esse alinhamento? Para a gente ter um alinhamento de alguma coisa, a gente tem que ter o quê? Um foco. Então, o atleta ele tem um foco específico, uma pessoa que vai fechar uma negociação, ela tem aquele foco específico, tá. Então você pode utilizar isso tanto em relação à questão natal, e pode também usar em relação ao seu ano, de uma maneira muito objetiva, conectando com essas técnicas, tá. E você pode usar, claro, mais de uma técnica, como eu falei, eu vou dar um exemplo aqui. Eu peguei o exemplo de uma pessoa, tinha uma seguidora que tinha me mandado o mapa, mas eu se perdeu lá no direct, chamei várias vezes no stories, não apareceu, então vou utilizar essa pessoa, tá. Mas é só replicar, não tem nada de, assim, sobrenatural, tá. Imagina, quais são as técnicas mais populares? Você vai pegar agora esse alinhamento e vai conectar com o mapeamento do seu ano. A astrologia ela é só uma ferramenta, você pode utilizar elas para várias maneiras. Eu particularmente gosto muito de previsão, né,
Mas você pode usar, por exemplo, com planejamento do ano. Eu faço isso há alguns meses já, alguns meses não, alguns anos já. Eu uso meu mapa do ano com planejamento. Então, assim, o que eu quero executar esse ano, o que o mapa está indicando, porque às vezes a gente quer, mas não é o melhor momento, né? Ou às vezes a gente nem está pensando em alguma coisa ainda e, poxa, tem uma bela de uma conjunção ali de Júpiter, Vênus, favorecendo tudo. Opa, então posso dar uma ajeitadinha no meu naviozinho aqui, né? Então eu uso como uma ferramenta para um planejamento, né, do ano, em todas as áreas, que a gente tem área de financeira, a gente tem área de saúde, a gente tem área de relacionamento, você pode usar para tudo. O ideal é que você pegue um foco, se você está começando, porque senão vira uma saladinha, né, e a gente não consegue colocar muita coisa ao mesmo tempo. Então pega um foquinho só. Vamos pegar aqui o que o próprio mapa está indicando como foco, tá? Vou pegar um ponto aqui que tem bastante referência ali, entre outros, tá? Tem outros, mas eu vou pegar esse. E vamos só revisar aqui o que, que são técnicas de lei da atração, né? Scripting, então, escrever. Escrever o quê? Afirmações, sempre no modo positivo e concretizado. Repetir, 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 repetir. Se eu começar a cantar ragatanga aqui, eu aposto que a sua cabeça vai começar a cantar junto. Aí você vai dizer: "Nossa senhora, ainda lembro da letra", porque repetia, repetia, repetia. A repetição, inclusive na educação, isso a gente vai se você for perceber, por exemplo, o ensino educacional, a gente só vai repetindo as coisas, às vezes, só com um pouco mais de não digo nem de profundidade, nem é isso, né, de complexidade, né, o que você aprende lá na quinta série, de repente você vai revisar lá com um pouco mais de complexidade lá na frente, tá. Então, assim, afirmações com o foco que você deseja, tá? E aí você vai usar aqui, a gente vai olhar a astrologia do ano, né, para te auxiliar. Neme não quer fazer com astrologia, tá, tudo bem, a gente só tá usando uma ferramenta aqui, tá? Visualizações, né, que é muito comum, então você visualizar em primeira pessoa. Então, se eu estou visualizando, por exemplo, eu quero dar uma palestra, nossa, eu não consigo falar para um auditório com muita gente, e eu quero, né, colocar isso na visualização. Você não vai se imaginar em terceira pessoa, então você enxergando como um filme, dando uma palestra, tá. Você pode imaginar o ato em si, então se você está em cima do palco, a sua visão, ó, bem mesma lógica da astrologia, tá. É a visão do homem no ponto onde ele está observando, né, na astrologia é a esfera celeste, mas ali você executando a sua ação. Então a tua imaginação tem que partir desse pressuposto, do olhar de quem está executando, né. A gente pode e deve, inclusive, se às vezes gera um certo desconforto, que, poxa, eu quero muito aquilo, mas eu, sei lá, eu não me sinto confortável. Já imagina depois de ter realizado. Imagina uma amiga sua, né, vem chegando uma mensagem aqui, um pop-up aí, e faz até às vezes um WhatsApp fake ali com a carinha dela, né, com a carinha de alguém que você se sinta confortável em conversar, te parabenizando, dizendo: "Nossa, foi super legal você conversando com ela", tá, mas como se já tivesse acontecido. Tá, então isso também é uma maneira de fazer uma visualização ativa, tá. Sempre em primeira pessoa, então se alguém vai te mandar uma mensagem, como que você responde uma mensagem? Assim, é a tua visão, tá, e você enxerga as mãos, o celular, tá. Então nós temos o scripting não precisa ser só essa questão das afirmações, tá. Por exemplo, o que eu acho bem legal é fazer um diário, meu querido diário, né, quem aí cria da década de 80 aqueles diários gigantescos, mas como se você tivesse já vivido situações, por exemplo, o que que é um diário? Vamos lá, para quem aí não é tia velha que nem eu, né. A gente tinha um diário que a gente escrevia: "Meu querido diário, hoje foi assim, assim, assado, encontrei fulano, fulano me deu uma bala", a gente colava o papel da bala, né. Mas aqui você pode colocar como se já tivesse acontecido as coisas que você almeja, tá. Então, poxa, você pode inclusive colocar não só a execução, mas, por exemplo, o processo em si, se para você é muito difícil te imaginar lá no final, sabe. "Nossa, hoje eu consegui terminar, por exemplo, projeto tal, 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 aconteceu isso, isso, isso e isso". Treina a sua mente para descrever as coisas, tá. No início vai parecer ridículo, sim. Você vai sentir a pessoa mais ridícula do mundo, tá. Insista, vai por mim, insiste que funciona, tá. Mas é como qualquer coisa, não adianta você fazer um dia, não adianta você fazer, sei lá, uma vez na semana. O ideal é que você pegue um pouquinho todo dia, e você pode fazer alinhamento de ordem planetária aqui, que eu vou mostrar como é isso que eu faço. Eu uso muito na minha questão do mapa natal de maneira bem geral, né, então no cálculo,
todo o meu mapa, todos os pontos de força, Almutem Figures, eh, o comando do mapa, né, o regente do mapa, tudo leva para o sol, então eu uso muito as horas solares e o domingo, tá. Mas você pode fazer inclusive específico para assuntos, de repente, por exemplo, você tem algo que você quer tratar ali financeiro, e a sua casa 2 é de peixes, aí você pode usar a quinta-feira de Júpiter, é um benéfico, né. Tá. Então você pode usar também essa questão do scriptinho do diário, como se já tivesse acontecido. "Neme, eu tenho muitos, sei lá, muitos traumas, né, tô comprando a palavra porra aqui da vida, não acredito mais em nada nem em ninguém, né, então eu não sei como porque para mim não parece que nada tem, sabe, tem base, assim. Faz processos de revisão também. Por exemplo, se você tiver alguma questão retrógrada no seu mapa do ano, de relacionamento de repente. E, sei lá, terminou um relacionamento, foi meio traumático, você gostaria que as coisas tivessem sido diferentes. Faz o processo de revisão, que também é uma técnica. Você imaginar toda aquela situação da maneira como você gostaria que tivesse sido o desfecho. Nem também não consigo. Então você vai ressignificar. Você não é que você vai mudar a situação no seu mental, tá? Que você pode fazer isso, tá? Insista, e se você insistir, 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 você cara, é muito estranho. Olha, eu sou uma pessoa cética, tá? Mas essa questão do processo mental, eu acredito que a gente é uma anteninha, e eu brinco quando eu faço inclusive atendimento, né, sem você é meio frase de Chapolin Colorado, sem você o seu mundo não existe. O teu mundo existe através das tuas experiências, das tuas observações, tá. Às vezes, inclusive, por exemplo, acontece muito, né, "Ai", quando a gente é mais adolescente, "Ai, fulano não gosta de mim, porque me olhou de tal jeito", a pessoa nem tá olhando pra sua cara. Então é a tua percepção em relação ao mundo, então você pode fazer uma revisão sim. Às vezes mudando totalmente o contexto. E se você insistir nisso, já aconteceu situações comigo, de quando eu reencontraram a pessoa aleatoriamente, outro comportamento. É bizarro, sabe. Então esse processo mental ele é interessante. Faz verificação. Eu não tô dizendo aqui para você acreditar cegamente em nada, muito pelo contrário, eu sou daquela que a astrologia ela tem que ser verificável. Eu tenho que calcular fatos e potencialidades e fazer verificação. Quem já fez curso comigo sabe que esse é muito o meu olhar do concreto. Não que o subjetivo não seja importante, ele é muito relevante, mas isso te dá uma validação de você conseguir verificar e fazer cálculos e mensurar se você estava desse ponto e você quer ir nesse ponto, em qual âmbito desse desenvolvimento você está, né. Então eu particularmente com o meu Saturno em Virgem gosto, tá bom. Então você pode fazer essa técnica de revisão, você pode fazer essa reinterpretação, então, sei lá, aconteceu tal coisa, você imagina uma situação do porquê que aquilo aconteceu e deixa, sabe. E deixa. Não é que vai mudar, mas você vai conseguir às vezes abrir portas depois que estavam fechadas aí, na maneira como você enxerga as coisas, tá. Então tem várias técnicas, tem N técnicas, por exemplo, tem meditação ativa, que particularmente eu gosto muito para mim, caminhada é terapêutico, na caminhada eu crio cenários da pra minha vida, eu fico com os meus gremlins ali na cabeça, tá, e tem muita eu tenho vários cadernos, é que não tá aqui, tá lá embaixo no escritório. Mas tem vários cadernos meus de vários e vários anos, inclusive esse movimento que eu fiz, que eu mudei, né, de casa de novo, eu disse: "Nossa, eu vou jogar algumas coisas foras aqui, porque eu fico com um monte de", e eu comecei a ler, coisa lá de 2000, nossa, tinha coisa de 2011, tinha coisa de 2000 e lá vai pedrada, né. 2019, ali um pouco antes da pandemia, eu lia cara, tem muita coisa que se concretizou, muita reorganização de cenário que realmente depois do desenvolvimento as coisas fluíram muito melhor. Então testa, tá. Não é pra você acreditar em nada piamente, tá, tudo na vida tem que ser, né, plausível de ser testado e verificado para ver se faz sentido para você ou não. Então você pode usar em relação à promessa natal, a gente já tem um vídeo bem longo, acho que foi quase 1 hora, tá. E aí a gente vai usar esse aqui, só para você entender a premissa, tá, então assiste lá o primeiro, e a gente vai usar mais ou menos a mesma lógica aqui. Só que aqui o foco é o mapa do ano, tá. Então vou colocar aqui na telinha. Ó, o que que nós temos aqui, tá? Então eu tenho a revolução solar, deixa eu colocar uma corzinha, que é este mapinha aqui, na minha direita, né, não, esquerda, desculpa. E nós temos aqui o mapa com a projeção, tá? Tem várias coisas que a pessoa, de repente, poderia trabalhar ao longo desse ano, certo?
O que que eu gostaria? Por exemplo, a gente tem aqui a casa 10, a gente tem uma lua, né, que passou já pelo nó do sul, então, de repente, por exemplo, em termos de estudo, a pessoa vamos colocar um cenário, eu não tenho contexto, tá, mas a pessoa está fazendo cursos, ela está fazendo, sei lá, está se especializando, e tem alguma coisa, porque essa lua já está separativa, que ela já vem querendo mudar em termos da maneira como ela aprende, até quando como ela ensina, não sei se ela ensina, se ela quer ensinar, tá, ó, essa lua ela rege a 9. Então, por exemplo, tem algum processo que a pessoa está com muita dificuldade de deixar, que às vezes está atrapalhando o desenvolvimento da carreira, sabe, de se mostrar, de visibilidade? Às vezes pode trabalhar isso. Por quê? Porque com o Nó do Sul existe uma questão aqui de deixar ir, né, tá? Esse é um ponto. Mas o que que eu quero pegar, porque eu já quero associar também com trânsitos, tá? Essa pessoa está com 53 anos. Então, nós temos a casa 6 ativa. A regência é venusiana. Certo? Que a casa 6 dela, do mapa natal, é de touro, tá. "Neme, mas eu não tenho que olhar virgem, porque virgem é o signo da casa 6". Não, astrologia individualizada. Então você vai olhar para Vênus. O que que me chama atenção? Vênus vai entrar em retrogradação esse ano. E Vênus não entra em retrogradação todos os anos, quando em Mercúrio, né. Então já é um assunto interessante. Vênus vai entrar em retrogradação numa cúspide aonde ela fica no morde e assopra, porque é uma dignidade e uma debilidade, uma dignidade e uma debilidade, que é a cúspide aqui, ó, tá, no mapa natal de casa 5 para 4, no mapa do ano de 6 para 5, tá. Então eu já posso utilizar esse trânsito, de repente se a pessoa quiser reavaliar, fazer o processo que eu estava falando lá de revisão, de reavaliação, né, reescriptar alguma co nem sei se existe essa palavra, né, agora deu um neologismo aqui. Hã, então ela pode usar esse processo da retrogradação que acontece ali entre março e abril, tá. Mas olha que interessante, a gente tem no mapa do ano, porque esse foco hoje é o mapa do ano, Vênus está na casa 2, então tem uma questão financeira e de parcerias, tá. Então, por exemplo, se a pessoa está tentando, ou ela quer, ou ela almeja fazer algum tipo de parceria, quer aumentar, de repente, a clientela para ganhar mais dinheiro, né, tem alguma coisa que está travando, tá? Às vezes a gente peca pelos excessos, olha, Júpiter na regência, tá? E Júpiter tá retrógrado aqui, né? Às vezes a gente peca pelos excessos, a gente quer fazer 200.000 coisas ao mesmo tempo e acaba não fazendo é nada, tá? Então eu posso usar, por exemplo, esse ano, vamos focar aqui, ó, essa Vênus ela tá sobreposta, então eu tenho benéfico com benéfico na sobreposição do mapa natal. Eu posso utilizar os dias de Vênus, que é a sexta-feira, à noite, né? Porque Vênus é um planeta noturno, tem alguns hoje eu fiquei sabendo que o meu aplicativo preferido, ele não tá mais funcionando pelo Android por causa da questão da Rússia, né, que é o Astrovisor, tá. Mas tem alguns que você consegue calcular inclusive a hora do dia que é de Vênus para trabalhar, e fica muito mais legal, porque você tá ali, ó, numa janelinha pegando todo o fluxo, né, do assunto, tá. Júpiter durante o dia, na quinta-feira, também pode ser utilizado, tá. Você pode utilizar também, se você gosta da ritualística, precisa? Não precisa, mas lembra que a gente está trabalhando num processo mental, e essa pessoa tem, pontos interessantes aqui, né, de 9, de 8. Então se ela gosta de trabalhar com a questão ritualística, excelente, tá. Não precisa, mas então usar velas de acordo, caso queira parar, né, pelo menos uma vez por semana fazer esse alinhamento e nos outros dias só escolher o horário, né. Então, horário de Vênus, né, nos outros dias, mas no dia de Vênus eu faço ali uma ritualística para selar, tá. Então pode usar a vela, então Vênus rosa, né, colocar cores azul cor clara, como branco, tá. Fazer as afirmações, colocar um incenso, né, que seja, sei lá, jasmim, por exemplo, tá. Usar um quartzo rosa, tá. Então isso na questão venusiana. Quero trabalhar na questão jupiteriana, tá. Então utiliza é que Júpiter está numa debilidade, eu entre Vênus e Júpiter, eu preferiria trabalhar com Vênus, porque no mapa da revolução esse Júpiter está em debilidade, tá, mas enfim, Júpiter é Júpiter, né. Então na quinta-feira eu usar essa corzinha que está aqui, inclusive roxinha, né, essa é uma apresentação de conexões astrológicas, eu faço todo esse cálculo, para as pessoas, tá. Então pode ser azul celeste, tá, então usa as coisas de acordo, usa a quinta-feira. Você pode utilizar, então, afirmações, se você gosta de afirmações. Coloquei algumas aqui só para dar, né, vamos focar em Vênus, tá. Então, eu acredito no poder das parcerias para criar resultados maiores do que eu poderia alcançar sozinho. Só que é o seguinte,
Ah, eu acredito no poder das parcerias para criar resultados maiores, né, do que eu podia alcançar sozinho. Sai da sala, tá? É entonação. Quem manda nesta puçanga mental é você. Lembra, sem você o seu mundo não existe? Então, assim, eu acredito no poder das parcerias para criar resultados maiores do que eu poderia alcançar sozinho. E aí já tem que vir meio que automático, ou a sensação, ou até às vezes dependendo, tá? E aqui é importante, quem é você? Aí o processo de autoconhecimento. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito visual. Assim, de eu ler esse negócio, já me apareceu uma imagem, até da pessoa que inclusive que eu sei que é um mapa, já imaginei, tá, a concretização do negócio. Então entenda qual é a tua habilidade. Tem gente que é escrita, né, então tem gente aliás, rimas, eu fiz essa leitura para uma pessoa que ela me mostrou que ela fez tudo em rima, sensacional, porque você tem aquela coisa meio cantada, né, junto com sua mente, vira um chicletão, tá. Então, minhas colaborações são baseadas em confiança, respeito e objetivos compartilhados. Eu cultivo parcerias que nutrem conhecimento mútuo e a prosperidade. A cada dia eu atraio pessoas alinhadas com a minha visão e valores para as parcerias significativas. E juntos nós somos mais fortes, mais criativos e mais bem-sucedidos. Minhas parcerias são equilibradas, inspiradoras, repletas de oportunidade. Eu me comunico com clareza, autenticidade em todas as minhas parcerias, com todas as minhas parcerias, né? Eu reconheço o valor único que cada parceiro traz e eu celebro as diferenças como forças. Olha que importante isso aqui para quem tem qualquer tipo de sociedade ou de relacionamento amoroso também, né? Trabalho de forma colaborativa para superar os desafios e alcançar grandes conquistas, tá? Eu fiz uma questão genérica, mas você pode colocar coisas específicas. Então, eu já tenho uma sociedade e a gente quer crescer tanto por cento esse ano. Coloca, né? Nós, sei lá, eu e fulano crescemos X por cento esse ano, estamos muito felizes, blá blá blá, tá? Outro ponto aqui, que é legal também, tá? Por exemplo, escreve numa. Eu tenho um caderno que cheio das anotações, né. Mas você pode escrever numa folha, também tem um monte de calhamaço de folha. No momento do dia, fez a hora de Vênus ali, dá uma paradinha e tenta recitar, quem aí trabalha com magia dos salmos, tenta recitar em voz alta, tá, voz alta para movimentar o ar. E fazer em si se você está fazendo coisas construtivas, então, eu concretizo não é eu estou concretizando, né. Eu concretizei, um projeto com essa parceira esse ano e foi sensacional, nós ganhamos "X" reais, tá. Isso você está construindo. Você vai girar, você vai pegar sei lá, se você tem um cômodo, né, às vezes vai na garagem mesmo ali, ó, fica girando em movimento horário. Lendo em voz alta. Enchendo o pulmão para recitar, não achar que você é louca, faz sozinha, tá, esse melhor, né. Eu estou tentando tirar, então eu quero eliminar. Eu eliminei, tal e tal problema e hoje eu estou muito bem, lá, gira no sentido anti-horário. Isso também pode ser uma maneira. Quem aí gosta de usar a questão do aspiral, né, de limpeza, tá, também, tá. Você pode utilizar o conectar os pontos aqui, tá. Se você não tem a menor ideia do que eu estou falando, tudo bem, fica nas afirmações, tá, na visualização. Tenta achar então esse momentinho do dia, calcula aí de acordo com o seu mapa, vê. Nossa, Neme, para mim então, eu tenho muita coisa, por exemplo, esse ano em Leão na casa 10 e realmente eu estou num processo de carreira aonde eu quero, né, sei lá, afirmar mais a minha autoridade, o sol rege a 2, quero ganhar mais dinheiro, o problema é que eu tenho muita dificuldade até em cobrar, precificar. Então foca, né, e pega a ênfase solar que é do domingo, e calcula e tenta fazer durante o dia, porque o sol, óbvio, ilumina diurno, tá? Então aqui, se depois você perceber, essas afirmações, eu construí elas meio que numa lógica ligada com Vênus e Júpiter, esse Júpiter está bem posicionado. Então na questão de prosperidade, de parcerias, né, aqui eu posso ser muito mais específica na questão financeira também. É claro que eu poderia fazer vários, tá, então, por exemplo, de saúde para esse ano, afinal essa Vênus rege a 6, que é a casa ativa, né, e eu tenho uma questão jupiteriana ali. Então, por exemplo, de repente a pessoa, às vezes até teve ganho de peso, né. Quem são os aí regidos de Júpiter que 2024 veio
dá o empurrãozinho, né. Ganho de peso, problema de fígado, né. Então você pode fazer também afirmações ou essa visualização direcionada exatamente para o que o ano está indicando com uma melhora, tá. O que que é interessante aqui, tá, então, você pode usar N técnicas, por exemplo, você pode pegar essa questão, também de afirmações e faz você com a sua voz, eu não tenho nesse celular, tenho no outro, coloca às vezes uma musiquinha de fundo e pega um microfone, né, ou se você não tem, fala ali no microfone do celular mesmo, faz essas afirmações e depois coloca em looping para você ouvir durante o dia. Tô ouvindo, sei lá, tô lavando uma louça, eu gosto de fazer isso muito com caminhada e fone, né, então eu fico ouvindo a minha própria voz, repetindo, 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 tá. Ah, isso ajuda a meio que orientar o pensamento se você dispersa muito, tá, porque isso é super comum para quem não tem prática, né, começa fazendo, de repente já tá pensando: "Nossa, esqueci a roupa dentro da máquina, preciso", né, acontece, aí mas não de novo, você só volta, você só redireciona: "Opa, voltei, volto para cá", sabe. Isso é uma educação mental. Trabalhar com essa questão mental é meio que como ir pra musculação, tá. O músculo ali não vai crescer de você só ir lá um dia e puxar, né. Você vai ter que fazer isso com constância, tá. Então aqui você pode pegar os indicadores do seu mapa natal, você pode inclusive pegar um trânsito específico para trabalhar algo específico naquele momento específico. Então, por exemplo, como eu falei aqui, às vezes, naquela retrogradação de Vênus, se a pessoa quer reavaliar as parcerias, os projetos com alguém, se ela quer mudar algum hábito, lembra que a gente está falando de casa 6, né, na questão de saúde, tá, quer alterar alguma questão de rotina que ela está com muita dificuldade, afinal a Vênus dessa pessoa é fixa, né, na debilidade, tá, então ela pode pegar aquele momento da retrogradação. Se a pessoa tem filhos, eu sei que ela tem, como tem essa retrogradação aí já é uma questão mais avançada, tá. Mas você pode cruzar o Natal com a revolução do ano, às vezes fazendo afirmações para os outros também, mas começa por você, tá. Às vezes, mesmo que seja com filhos, assim, eu particularmente, sou da linha que cada pessoa tem o seu caminho, claro, a gente pode sempre desejar coisas boas para os outros, né, mas cada pessoa tem o seu caminho, então foca primeiro em você organizar o que é seu, que aí você já faz um benefício enorme para os outros, tá. Afinal tem muita gente querendo salvar o mundo, né, não lava o próprio copo, tá. Então, qual é a ideia aqui? Você pegar as leis da atração, as técnicas que existem, são várias, eu dei só algumas aqui, tá. Olhar em relação à sua revolução solar, pega um assunto, tá. Você pode pegar aqui eu peguei um assunto que estava referente ao mapa, mas você pode ter algum assunto que você queira tratar. "Nossa, Neme, eu tô, sei lá, eu tô gastando demais, eu preciso organizar a minha vida financeira, porque pelo amor de Deus", né. Então tá, a pessoa ela tem, ó, Vênus de casa 2, né, que é o que ela ganha, o que ela gasta, como ela administra o próprio dinheiro, os próprios recursos, né. Mas desculpa, no mapa da revolução solar, né. Então ela tem essa Vênus indicando, tá. Então, temos uma questão de quadratura com Saturno. Saturno rege a 2 dela. Então aqui, ela pode, por exemplo, fazer afirmações, tem uma questão de mudança necessária, tá, às vezes restringir um pouco, né, a indulgência, né, tem coisas que, como é uma casa 2 de Saturno, eu sei porque eu tenho também, às vezes a gente tem que fazer a parte chata da coisa, né, que às vezes a gente não gosta, tá. Então, planilhar, sei lá, aí cada pessoa tem a sua maneira de organização, tá. Mas você pode colocar afirmações aqui, como tem mapa natal de Capricórnio com Saturno, e do ano com Sagitário e Júpiter e Vênus, os benefícios que a pessoa colhe por ser organizada, comprometida, pensar no longo prazo, dá para construir afirmações em relação a isso, né. Então, eu sei quanto eu ganho, quanto eu gasto, eu sei como, aproveitar as melhores oportunidades que me trazem os melhores resultados no longo prazo, eu estou unindo os 2 pontinhos, né. Eu tenho, por exemplo, ali tem a lua em Capricórnio. Eu tenho maturidade emocional para administrar as oscilações do meu negócio, eu sempre tomo as melhores decisões, né, eu sempre vejo as oportunidades que estão na minha frente e aproveito elas da melhor maneira possível. Todos os meus projetos que envolvem um certo investimento de tempo e de dinheiro me dão um retorno excelente no longo prazo. De novo, afirmações, construí aqui de cabeça, tá, em relação aos mapas. Mas você pode e deve inclusive olhar a realidade da sua vida e fazer essa construção. Criar cenários. Então, assim, fica principalmente aquele momento antes
da gente dormir, tá. Porque ali você altera o teu estado de onda, você tá meio sonolento, né. Isso pode acontecer durante o dia, né. Tem aquela história de que muitos dos grandes cientistas, né, os grandes pensadores, eles tiravam aquela soneca. Eu não me lembro qual deles era, que ele dormia 20 minutinhos, assim, ele ia para um tipo um divã, e ele dormia com uma bolinha, segurando uma bolinha. E aí, ele ficava ali imaginando, pensando, dormia, e aí quando ele soltava, que ele relaxava, a bola caía no chão e ele acordava. Então isso é uma técnica também, de novo, o cara, né, é que eu putz, agora eu esqueci, eu devia ter anotado, né. Mas várias pessoas, famosas não gosto porque parece que é um termo, né, famoso é você ficar conhecido por alguma coisa, mas que tiveram algum reconhecimento em alguma área, quando você vai ler biografias, quando você vai ler a maneira como a pessoa como era o processo dela, né, tem muito da questão da imaginação, da percepção das coisas, né. Você lê sobre Einstein, Nikola Tesla, o Churchill, tem um monte de história interessante para a gente ver como um processo mental ele constrói as coisas, tá. E aqui a gente pode ter uma ferramenta que nos alinha com a nossa promessa, né, que está ali no mapa natal, ou com algo específico do ano, tá bom. Gente, e é muito interessante de usar, tá. Só que de novo, como qualquer coisa na vida, constância, não adianta fazer um dia, deixar, porque dá trabalho. Tem dias que você tá ali falando, fazendo um monte de coisa: "Putz, preciso parar, porque tá no horário e eu me comprometi com isso". Mas faz, não precisa ser 1 hora, pega 15 minutinhos. O importante é fazer um pouquinho todo dia, muito mais do que 2, 3 horas e depois ficar meses sem nem olhar para isso, tá bom? Se você já faz, me conta aí, se você já teve resultado, se você já viu alguma mudança no tom das coisas na sua vida. Eu tenho muito exemplo, tá, muito exemplo, assim, bem legal.